desta coletiva de imprensa aqui é falar sobre algumas coisas que já têm acontecido na nossa cidade, né, desde o começo desse mandato, mas que em virtude de falta de indícios maiores eu nunca quis me manifestar. É um mandato que foi concedido a nós nas urnas, né, pela maioria do povo de Goianésia, dia 2 de outubro de 2016, e que um pouco antes da posse, começaram-se as tribulações e isso não me abalou. A verdade é que eu estou muito acostumado já com o jogo político. Já nasci numa casa de político, né? Meu pai já foi presidente da Câmara Municipal de Goianésia, minha mãe é neta do fundador de Goianésia e primeiro prefeito daqui de Goianésia, então, portanto, sempre respiramos no ambiente político. Então, para mim, é tudo muito natural. Mas tem gente que às vezes perde as eleições e que não aceita o resultado das urnas. Isso é natural em qualquer cidade, que o resultado das urnas sejam aceitos, né? Eu fui candidato a vice-prefeito em 2008, minha estreia na política como agente político, e saímos vencedores, eu e o Gilberto Prates. 2012 nós fomos para a reeleição, fomos derrotados nas urnas e aceitamos aquilo de uma maneira mais que natural. O resultado foi a vontade do povo expressa ali nos colégios eleitorais, e isso nos fez ir embora para casa, refletir o que é que nós tínhamos feito de errado, e voltamos em 2014, né, fui candidato a deputado. Graças a Deus e ao povo de Goianésia fui eleito deputado, maior votação da história de Goianésia concedida a um deputado até o ano de 2014. 2016, atendendo o chamamento da população em virtude de um mau governo, né, um governo ruim exercido pelo Jales, tanto é que perdeu as eleições, sabendo que ele tinha governo do estado a favor dele, tinha a máquina pública municipal a favor dele, tinha os empregos, né, a gente sabe do poderio econômico que o Jales representa, e que mesmo assim foi derrotado nas urnas, né? Foi talvez o maior fracasso eleitoral do estado de Goiás. E isso tem doído bastante. O que é interessante é que a dor não passa. Todas as cidades acontece que após as eleições tem sempre aquele burburinho de internet, burburinho de conversas na rua, mas logo a coisa vai caindo dentro da normalidade e o prefeito que ganhou as eleições tenha sossego para gerir e tocar o seu mandato. Mas infelizmente aqui em Goianésia parece que ainda não, o cotovelo de muita gente ainda está inflamado ainda, não consegue aceitar o resultado das urnas. Pois bem, nós já tínhamos uma suspeita muito grande, né, que o nosso vice-prefeito tinha sido comprado pelo Jales e passou para o lado dele fazendo graves denúncias infundadas, né, que ensejou um processo de cassação. Um processo que, inclusive, na primeira instância nós já estivemos cassados aí. Mas que os nossos advogados recorreram e isso está lá no TRE. Bom, agora, o que acontece? A nossa suspeita de que o conluio entre o Carlos e o presidente da Saneago, Jales Fontoura, vem à tona. Hoje me chegou um áudio, né, de uma conversa, numa reunião, numa calada da noite, em que o complô que está acontecendo desde o começo do mandato, hoje ele vem à tona. Hoje caiu a máscara, que os dois estão juntos neste conluio contra o governo, conspiração mesmo contra o governo. Mas nós estamos aqui tranquilos e eu queria então só fazer essa denúncia desse complô. Eu tenho certeza que todos aqui já viram esse áudio aí, até transcrito já, e isso é a prova cabal de que a dupla Carlos e Jales, né, está aí conspirando dia e noite contra o governo. Então é uma denúncia só. Então eu queria
deixar isso claro para a população, mas que o nosso governo segue firme e forte, trabalhando pela população de Goianésia. Nós temos hoje pesquisa que chegou anteontem para mim, nós estamos ainda oscilando na faixa de 80% de aprovação popular, a última pesquisa agora superior a 77% de aprovação popular, né? Nós que assumimos a prefeitura com um maquinário todo sucateado, uma prefeitura endividada, uma prefeitura desacreditada, né? Uma prefeitura que tinha 40 milhões em dívidas e que nós já pagamos já mais de 12 milhões da gestão anterior, já colocamos o maquinário para funcionar, muita coisa do nosso maquinário, patrol, carregadeira, caminhões, e devagarinho a gente vem restabelecendo não só a credibilidade da prefeitura, que hoje a gente compra no comércio local, a grande maioria dos comerciantes querem hoje vender para a prefeitura, coisa que não queriam mais, né, em virtude dos atrasos que tinham na gestão anterior. E eu estou tranquilo, né? Nós temos uma base forte de vereadores ali na Casa de Leis, que nos dão a sustentação do governo. Temos aí hoje muita gente boa, né, do nosso lado, aí nos cargos comissionados, no secretariado de primeira, de modo que o trabalho que a gente vem fazendo para a população de Goianésia ele tem sido bem aceito. Ontem nós tivemos aqui nessa mesma sala uma apresentação em que estavam presentes aqui eu, o nosso secretário de Casa Civil e os contadores da prefeitura, né, nossa contabilidade, e que estávamos avaliando os índices da prefeitura. Então, onde nos foi passado já consolidado, já 12 milhões e 500 e poucos mil reais pagos da gestão anterior. Os índices nossos hoje estão a saúde, que a gente dizia na campanha que era prioridade absoluta. O índice nosso hoje, que a lei determina que o mínimo de gasto seja de 15%. Nós estamos hoje acima de 27%, portanto quase o dobro daquilo que a lei determina como mínimo. A educação, a lei determina como mínimo 25%, e nós estamos aí com 25,9%, portanto acima do índice. O índice nosso de pessoal, ele está um pouco acima do que a lei permite. A lei permite 54, nós estamos operando hoje em 55,56, mas temporariamente isso é legalmente permitido. Assim que encerrarmos o ano, se estivermos acima de 54%, aí sim nós teríamos aí 4 meses para voltar isso para o índice ficar abaixo de 54%, o nosso gasto de pessoal. Portanto, em virtude de segurar, né, de respeitar o cidadão, o servidor da prefeitura, nós estamos hoje com um índice um pouquinho superior. Eu teria que fazer cortes, mas eu estou segurando na expectativa que a nossa arrecadação melhore e que a gente, sem que façamos esses cortes, possamos voltar para o índice de 54%. E assim que se ele voltar abaixo disso, está tudo resolvido. Se não voltando, aí sim nós vamos ter que fazer cortes, e após esse índice atingir os 54%, anualmente falando, nós teríamos aí 4 meses para voltar isso aí para dentro da normalidade. Então é um governo que a infraestrutura muito boa, a gente não vê buraco na rua praticamente, lâmpada queimada também não, saúde funciona infinitamente melhor do que no governo passado, educação funciona muito bem, meio ambiente está funcionando bem. Hoje eu tive lá no aterro sanitário nosso, o secretário André Venceslau já providenciou já mais uma trincheira que já está sendo aberta exatamente para acondicionar o nosso lixo. Então, só um aspecto do meio ambiente, dos serviços urbanos que também funcionam muito bem, bem melhor do que na gestão anterior. Já providenciamos já a licitação para aquisição de maquinário novo, já iniciamos a licitação para aquisição de carteiras escolares, do uniforme escolar, né, que o pessoal fala tanto aí. Tivemos aí vários problemas com as licitações, mas o povo de Goianésia não vai ficar no prejuízo, né? Nós que, ao invés de dar um conjuntinho para cada aluno, nós vamos começar a licitação agora, tivemos que começar do zero, cancelar, foi problemas técnicos aqui, mas isso não exime, assumo aqui o erro, né? E eu sempre digo, quando eu erro, eu assumo e não tem compromisso com o erro. Eu assumo e a gente começa de novo e tenta fazer da maneira correta. Então essa parte aí da educação, estou devendo o uniforme,
mas eu vou pagar e não vou deixar o aluno no prejuízo. Ao invés de um conjunto para cada aluno, nós vamos dar 2 conjuntos, né, e mais uma camisetinha. Vamos entregar 5 peças, que é exatamente para pagar aquilo que a Prefeitura ficou devendo até agora. Então, na área da cultura, o secretário Túlio Menezes está até por aí também, está dando um show. O Centro Cultural hoje é movimentadíssimo, com aulas de balé, aula de dança, aula de música, cinema aberto, as festas também. Goianésia ganhou muita coisa boa aí. Nós fizemos o carnaval, fizemos aí um festival de música. Então, tenho certeza de que nós não temos 80% de aprovação popular à toa. É um governo que veio para fazer o que tem que ser feito. O nosso processo que está na Justiça, lá no TRE, os advogados estão tomando conta, né, que já está tudo em dias com as nossas defesas. Eu tenho fé e acredito na Justiça, a Justiça que às vezes erra numa instância, mas existem outras instâncias para que seja corrigido. E a gente tem fé que isso será corrigido, ainda mais agora com esse áudio que mostra, né, o conluio de quem está conspirando contra o governo. Então, aquele processo nada mais é do que uma conspiração de juntar gente de um lado, gente de outro, e querer puxar tapete do povo de Goianésia, né, porque o povo conferiu nas urnas o nosso mandato. Foi um mandato conquistado nas urnas, que é como se deve ganhar umas eleições, nas urnas. O tapetão é muito feio, né? A gente tem que ganhar isso aí na urna. E eu tenho essa fé na Justiça, tenho fé também no Ministério Público, acredito que ele vai tomar as medidas cabíveis em relação a essa conspiração contra o governo e contra o povo de Goianésia. Então eu tenho fé e tenho certeza de que em pouco tempo vai ser uma página virada e o nosso governo, com o sossego que todo governo tem que ter, nós vamos atingir patamares ainda superiores. Tenho certeza que a hora que acabar esses burburinhos aí, o governo estabiliza mais ainda e nós vamos atingir aí 85%, 90% de aprovação. Bem, alguém tem alguma pergunta? Renato, a principal e até a única acusação pontual da CPI, que escolheu o presidente hoje, é que a Prefeitura teria gasto mais do que a verba prevista para o ano inteiro para a área cultural, só no Festival do Goianésia Mix Festival. Exatamente. Essa aí é uma CPI da Câmara, né? Eu fiquei sabendo dessa CPI já há alguns dias. E realmente existia no orçamento um espaço de, salvo engano, R$700 mil, e foi gasto 1 milhão e uns quebrados. Agora, acontece que existe, né, os vereadores dão ao prefeito uma margem. No caso de Goianésia, uma margem de 70% do orçamento, ele pode ser remanejado. Artigo 9 da lei o artigo 9 da lei orçamentária. O artigo 9 da lei orçamentária. Ele é determinado pelos vereadores, pela própria Casa de Leis, quantos por cento do orçamento pode ser remanejado sem impedir essa suplementação da Câmara. Então, como Goianésia, a lei do ano passado dizia que até 70% do orçamento pode ser remanejado, então foi bem tranquilo, porque nós temos um orçamento superior a R$100 milhões. 70% seria mais de 70 milhões poderia ser remanejado. E o que foi remanejado foi menos de 1 milhão, então está tudo tranquilo. E aí, com esse remanejo, nenhuma outra área ficou prejudicada? Não, foi tudo colocado. É claro que você tira de uma área, tira de outra, mas o orçamento normalmente ele é feito sobrando, né? Ele é feito. Então, retirou um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, pagou tudo. Isso aí foi bem. Nós tivemos cuidado de fazer isso aí bem antes do evento acontecer. Sobre esse áudio aí que saiu, vocês pretendem fazer alguma coisa, denunciar? Não, isso aí está rodando, é domínio público. Eu acho que o Ministério Público que tem que fazer isso aí. Eu mesmo não vou fazer nada, não. Até que ponto você acha que esse áudio pode ajudar ou atrapalhar nesse processo seu lá do TRE? Eu acho que esse áudio é o tal do batom na cueca. Ele é indefensável, né? Ele mostra o conluio entre o Carlos e o Jales. Então mostra quem comprou quem, ou quem, a partir de como é que foram os termos do acordo, eu não sei. Mas o acordo houve, porque se o Carlos foi eleito de um lado, e desde então tem sido visto fotografado, a gente vê nas redes sociais dele que ele está junto com o Jales, e que agora eles estão fazendo reuniões na madrugada, não resta dúvida de que eles estão desde o começo conspirando contra o governo. Né? Eu falei nosso projeto. Né? Inclusive aos 27 segundos do áudio,
o Carlos fala do Jales, o nosso projeto. Né? De que projeto eles estavam falando ali naquele momento? Qual projeto que os dois tocam junto ali, assim, nas madrugadas? Né? As máscaras acabaram de cair, então a gente sabe quem tá do lado de quem. Né? Então, eu acho que isso aí é um batom na cueca. Isso aí agora o processo vai a zero. Né? A gente sabe que agora foi simplesmente um dando dinheiro para o outro, ou negociando cargos, ou negociando vantagens, para que houvesse algum tipo de denúncia. Você acha que este áudio aí, ele chega até a questão do governador Marconi Perillo, a questão das pessoas que eles colocam nesse áudio aí? Bom, é o presidente da Saneago, né? É uma empresa importantíssima que está conspirando nas madrugadas. Então, quer dizer, eu não sei se se isso vai chegar até o governador e nem qual seria a reação do governador ao saber que o presidente de uma grande empresa estatal está conspirando contra um prefeito de uma cidade. Então, aí já é de cunho íntimo, né, do governador. Não sei. Se os vereadores sabiam que é legal o investimento feito no evento realizado recentemente, o Goianésia Mix Festival, se eles sabem que existe essa margem de 70%, por que o senhor acredita que eles teriam começado essa CPI sabendo que tudo foi feito dentro da legalidade? Por que eles começaram a CPI? Ou por engano, talvez por não se lembraram que tinha essa margem dentro do orçamento, né? Ou, sei lá, talvez politicagem, não sei, a política em Goianésia ela é muito acirrada, né? Então, talvez por isso, mas tá tranquilo e o que me chamou a atenção da CPI foi que eles começaram a CPI antes mesmo de pedir a prestação de conta. Né? Antes de pedir a prestação de conta. Eles lembraram que tinha que pedir a prestação de conta e pediram, que já vai ser encaminhada já. Antes de acabar de liquidar os contratos. Antes de acabar de liquidar os contratos, porque a prestação de conta tem muitos contratos que ainda não foi nem liquidado ainda. A prefeitura ainda está devendo, né? Porque tinha um prazo para pagar e nós estamos pagando. Talvez alguns vereadores aí da oposição aí, talvez desavisados aí, atropelaram aí a ordem natural das coisas. Mas é tranquilo. Essa CPI ela é citada nos áudios, de forma meio que de indireta, ou às vezes até indireta mesmo. O senhor acredita que, além disso que o senhor falou dessa questão de politicagem, já seria o primeiro passo para tentar te derrubar essa CPI? Lá fala bastante mesmo, né? Porque acho que o Jales fala, lá caça, vocês aqui fazem não sei o quê, para ele não virar vítima. É porque sabem que é o seguinte, hipoteticamente falando, numa eventual cassação, né, em terceira instância, não só na segunda instância, eles teriam que enfrentar as urnas de novo. E como é que se enfrenta um prefeito que está bem avaliado? Então não seria fácil para eles caçar e ganhar as eleições. Então já tem que começar já a criar essas outras coisas para desgastar o governo. Né? Então ficou claro no complô, né, no conluio ali, na conspiração, que seria uma ação articulada, orquestrada. Né? Lá caça, aqui faz CPI, o Ministério Público, até o Jales cita muito o Ministério Público, cita a Justiça, cita não sei quem, eu não sei como é que ele sabe o resultado da Justiça antes da Justiça determinar e dar como é que fala? O resultado final. Mas ele acaba citando bastante a Justiça aí, que eu não sei como que ele tem tanta confiança assim no resultado da Justiça antes de sair. Mas dá para ver que foi tudo orquestrado, né? Lá caça, aqui faz CPI, lá não sei na onde faz tal coisa. Ficou bem claro ali naquele áudio ali que se trata de uma manobra rasteira, né? De uma manobra mesquinha, de gente inescrupulosa que devia estar preocupado com administrar uma estatal grande num período que está faltando água para a população e ao invés de ficar cuidando da falta d'água dos goianos, está conspirando nas madrugadas contra um governo simplesmente porque perdeu uma eleição. E perdeu uma eleição por incapacidade, por incompetência pura e simples. O cara tinha dinheiro, o cara tinha os empregos da cidade, o cara tinha a máquina municipal, o cara tinha o governo do estado contra, tudo a favor dele, tudo contra nós, e mesmo assim nós ganhamos eleições. Aí, quer dizer, se o cotovelo dele não para de doer, meu amigo,
Ele devia preocupar mais com a falta d'água nos municípios goianos e menos. Talvez se eu estivesse conspirando menos contra o governo de Goianésia, a situação da Saneago estivesse melhor. O senhor acredita que a participação do Carlos seria porque ele teria o entendimento de que o senhor sendo cassado pela CPI, ele assumiria a prefeitura? Seria esse o acordo feito com o Jales? Não, aí os termos do acordo entre os dois, eu não sei como é que foi. O que seria o acordo aí não dá para saber. O que ficou claro é que houve um acordo porque os dois estão conversando ali assuntos nada republicanos. Agora os termos do acordo entre os dois não dá para saber. Beleza? Então, beleza, muito obrigado. Obrigado, gente.